Olá, gente, vamos trabalhar? Bom, let's start. Como eu falei pra vocês, vamos à revisão. A gente começa agora no livro, oficialmente, a gente começa a ver vários tempos verbais. A gente sempre vai partir do present, ok? Do presente. A gente vai entender como usar os tempos presentes de várias formas na língua inglesa. Eu percebi que alguns de vocês ou não se recorda, ou tem algumas dúvidas, ou não tá muito alinhadinho como usar. Então vamos fazer um apanhadão disso tudo. Ponto muito importante, galera. A gente sempre vai partir, e por mais que a gente fale, ai, Pro, não aguento mais ver isso, teacher, a gente já viu, mas é importante que a gente esteja redondinho, certo? Sobre o famigerado verbo to be. Então, vamos lá, recapitulando o que é o verbo to be, para que é que ele serve. Galera, vamos usar o verbo to be. Ele nada mais é que pura e simplesmente a nossa forma de dizer ser ou estar. Eu sou, eu estou, ele é, ele está, ela está, em inglês. Em português, na nossa língua materna, é mais lúdico, digamos assim, porque a gente tem duas palavras para cumprir as funções distintas, então não gera uma confusão na nossa cabeça quando a gente está falando sobre ser, que é um verbo definitivo, certo? Quando a gente fala assim, eu sou, fica muito claro na nossa cabeça que isso não tem, é permanente. Quando alguma coisa ela passa a sensação pra gente de permanência. E quando a gente fala sobre estar, é uma situação temporária. Por mais que a gente não saiba quando ela começou e nem quando ela terminou, a gente sabe que é temporário. Em inglês, a gente não vai ter as duas palavras separadas. Vai ser uma palavrinha só, vai cumprir as duas funções. Teacher, mas e agora? Como é que a gente vai saber se essa palavra ela tá querendo me passar a informação de é temporário ou de é permanente? Se é sou, então, ok, I am. Se esse I am é permanente, é sou, ou se é estou. Gente, já falamos sobre isso em classe. Contexto. Contexto importa muito em língua inglesa. O contexto, muitas vezes, ele vai ser fator determinante para a gente entender de fato o que está acontecendo. E quando eu digo contexto, lembrem-se, também a teacher já deu essa dica em aula. Vamos lembrar. Quando eu falo para vocês sobre contexto, eu estou falando sobre o ambiente que essa conversa está acontecendo. Se esse material, se essa coisa que vocês, se esse diálogo, se essas frases são escritas ou faladas, se é uma situação super formal, então se é uma situação, não sei, um fórum, se é um juiz, se é um advogado, se é um texto jornalístico, ou se é uma conversa informal, se são amigos, se é uma conversa entre os familiares, se é um ambiente mais descontraído, porque tudo isso vai influenciar muitas vezes no sentido da nossa frase, tá? O contexto vai dizer pra gente exatamente o que é, porque em língua inglesa, muitas vezes, as palavras têm mais de um significado, que é o caso do verbo to be. Pode ser sou ou pode ser estou, pode ser é ou pode ser está. Por exemplo, vamos lá, se eu digo assim, ó, you are beautiful, you are beautiful. Essa frase, ela pode significar você é bonita ou você está bonita. Como que o contexto vai ajudar a gente? Então, por exemplo, digamos que seja uma pessoa que a gente sempre vê vestida com uma roupa do dia a dia. Por exemplo, a professora, sei lá, um amigo. A gente sempre vê o nosso amigo de sala vestido de uniforme. De repente, ele aparece com uma roupa de festa, ou vocês mesmos quando foram de fantasias de carnaval, que a teacher falou pra vocês, né, que vocês estavam diferentes. Então, nessa situação, se eu elogio uma das nossas amigas, por exemplo, you are beautiful, provavelmente eu estou querendo dizer que ela está bonita, porque é uma situação atípica, eu a vi caracterizada de uma forma que eu não estava acostumada a vê-la, certo? Agora, quando eu tô descrevendo a personalidade de uma pessoa, de uma amiga nossa, por exemplo, e eu digo you are beautiful, eu estou querendo me referir à personalidade dela. Eu tô dizendo que isso é uma coisa que é parte da característica dela, faz parte do que ela é. Então, vocês percebem como a situação ela vai impactar? Como a situação ela muda? É a mesma frase, ela é escrita do mesmo jeito, eu digo ela do mesmo jeito e ela muda. Então, pessoal, muita atenção sobre isso. Estar ou ser, o nosso contexto vai ajudar a gente a entender, tudo bem? Então, a gente já tá trabalhando algumas coisas sobre isso, vamos lá. Então, agora vamos para a parte prática, tudo bem? O nosso verbo to be, ele é composto por
pronome pessoal, ok? Ou seja, as pessoas. Pronome pessoal nada mais é, a gente está aprendendo, vocês estão aprendendo ou já aprenderam isso em português. Pronome pessoal, ele é responsável por executar o verbo. Ele vai trabalhar sempre em conjunto com o verbo. Pronome pessoal é a pessoa que faz alguma coisa, age, né? Ela tem a função ali de trabalhar em parceria com algum verbo. No nosso caso agora, pronome pessoal vai trabalhar aí em parceria com o nosso verbo to be, com o nosso verbo ser estar. E aí, como que vai acontecer isso em língua inglesa, gente? Em língua inglesa é um pouquinho mais fácil que em português, porque nós temos menos pessoas, menos pronomes. Como assim, teacher? Em português a gente tem o tu e a gente tem o vós, que são aí pessoas que executam os verbos, que agem sobre todos os verbos. Em inglês a gente não vai ter nem o tu e nem o vós. Teremos menos pessoas. Então, quem que a gente vai ter em língua inglesa? Eu vou falar, vou ver se eu consigo pôr na tela, mas eu vou mostrar os cards aqui também para vocês e vai estar lá na nossa folhinha. Então, a nossa primeira pessoa em língua inglesa é o I. Digam com a teacher, I. O I nada mais é que o eu, certo? Então, I, eu. Depois, a nossa segunda pessoa é o you. 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 O you é você. Ponto muito importante, guys. O you, ele tanto pode cumprir a função de singular, ou seja, você, apenas você, you, ou ele pode ser plural. O you pode significar também vocês. Teacher, lá vem você de novo. E agora? Como é que a gente vai saber se é singular ou se é plural? Guys, novamente, o contexto. Por exemplo, quando a teacher tá em sala, que eu tô conversando com todos vocês, eu digo, you are fine. Vocês estão bem. You are good. Vocês entenderam. Vocês estão ok. Quando eu digo you are good, lá na frente, falando com todos vocês, vocês sabem que eu não estou me referindo a apenas um. Vocês percebem que eu digo you are good, eu estou falando com todos. Por quê? Porque a situação, a teacher lá na frente, se comunica com todos. Agora, se apenas um de vocês me pede um auxílio individual, eu tô conversando aqui especificamente, olhando apenas para um de vocês, vocês sabem, poxa, a teacher tá falando apenas comigo. Então, é o contexto. Quando uma pessoa tá falando para várias pessoas lá na frente, olhando para todo mundo, esse you are significa vocês estão ou vocês são. Quando a gente tá falando individual, you are significa você é ou você está. O contexto vai ajudar a gente a entender se é singular ou se é plural. Tudo bem? Bom, terceira pessoa, he. Digam com a teacher, he. O he significa ele, ok? E aí, aqui, somente singular, he é ele, não serve para eles. O eles a gente vai ver daqui a pouquinho, certo? Então, o he. Então, já vimos I, you, he. E agora vem o ela. Ela é she. Digam com a teacher, she. Mais uma vez, she. Depois, a gente vai ter o it. Com a teacher, it. Guys, ponto importante sobre o it. O it nós vamos usar para coisas, objetos, de um modo geral, todo e qualquer objeto, ok? Desde que ele seja singular. It precisa ser apenas um objeto. Então, por exemplo, it is a pen. Isto é uma caneta. Isto é, se for mais de uma caneta, se forem as canetas, estas são as canetas, a gente vai ver daqui a pouquinho como a gente fala, tudo bem? A gente não pode usar it para coisas plurais, certo? Então, it é isto é ou isto está. Aliás, o it é só isso, né? A gente já vai ver já eles em parceria com os verbos, tudo bem? Então, it. It para coisas, coisas singulares, ok? Além de usar para coisas, quando é mais que a gente usa o it? Teacher já falou sobre isso para vocês, porque a gente está aprendendo, a gente começou a ver, a gente já viu em algumas revisões, e inclusive é o tema do livro, é uma das próximas unidades do nosso livro, que o it a gente vai usar quando a gente estiver se referindo a fenômenos da natureza. Teacher, o que é fenômenos da natureza? Parece que é uma coisa super... tem que chamar a NASA, né? Não, gente. Fenômenos da natureza, a gente precisa entender como tudo e qualquer coisa que existe no universo. Então, o dia de hoje acontecendo é um fenômeno da natureza,
a hora passando, esse tempo correndo é um fenômeno da natureza. Se o dia está ensolarado, se chove, se faz chuva, se neva, se tem um vendaval, se tem um furacão, todas essas coisas, todo esse acontecimento existencial são fenômenos da natureza. Então, se eu vou dizer, por exemplo, que o dia de hoje está ensolarado, então it is sunny. Se estiver chovendo, it is running, ok? Raining, ok? Raining. Se estiver nevando, it is snowing, ok? Então, todos os acontecimentos, todas as questões climáticas, weather, todas as questões de clima são fenômenos da natureza, certo? O tempo que passa, o dia de ontem, o dia de amanhã, os meses, os anos, fenômenos da natureza, tudo bem? E aí, guys, a gente tem um ponto importante sobre o uso do it para animais. A regra, a teacher também já conversou isso brevemente com vocês. A nossa regra gramatical vai dizer pra gente que a gente vai usar it para todos os animais. Toda vez que a gente se referir a animais, a gente vai usar o it. Porém, guys, existe a convenção do uso da língua no mundo informal, digamos assim. A língua, ela é sistêmica, ela segue uma regra, ela precisa seguir uma regra, porém a gente sabe que a língua está viva. Então, se ela está viva, ela está passível de mudanças. Mudanças para atender a necessidade da pessoa que usa, do falante, do usuário, certo? Então, dentro dessas questões, a gente vai ter uma coisa que é de comum acordo dos falantes nativos de língua inglesa. A gente usa it para falar de animais, mas vocês concordam comigo que a primeira coisa que a teacher disse é que o it é usado para coisas. Então, se a gente chama os nossos animais de it, é como se a gente estivesse chamando o nosso pet, o nosso cachorro, o nosso papagaio, o nosso gato de it. E aí os falantes meio que não, os nativos meio que eles abolem, eles não curtem muito essa regra. Então, o que acontece? Vocês vão ver em filmes, séries, vocês vão ver na informalidade que quando eles estiverem se referindo a um animal, a um pet que eles têm afeto, ou seja, se é o meu gato, se é o meu cachorro, se é o meu peixinho, se é a minha calopsita, a minha tartaruga, enfim, se é o meu bichinho de estimação, eles não se referem a este animal como it. Eles vão se referir a este animal que eles têm afeto, que a gente tem afeto, como he, se for macho, ou she, se for fêmea. Então, muita atenção, guys. Textos formais, a regra, o dicionário, os textos de gramática vão dizer pra gente que não me importa qual é o animal, ele é it. Mas os falantes, os nativos, os usuários, a gente, porque a gente tá aprendendo o inglês para poder usá-lo, a gente vai cair na questão de, poxa, o bichinho é meu, eu não quero tratar ele como um it. Então, se é a minha belinha, a minha cachorrinha, ela vai ser she. E se for o meu cachorro, se for o Todd, se for minha tartaruga macho, se for o meu peixinho, eu vou me referir a ele como he, tudo bem? Então, a gente já viu I, you, he, she, it. E aí, agora nós vamos para os dois pronomes de plural. Então, a gente vai ter o they. Digam com a teacher, they. O they, guys, nós vamos usar para eles ou elas, ok? Olha aí quando eu disse para vocês que a gente não poderia usar o it, né, para plural. Nesse caso, a gente vai usar o they para eles ou elas, tudo bem? E a gente vai ter o we. Digam com a teacher, we. Quando é que a gente vai usar o we, guys? Quando a gente estiver falando sobre nós, ok? Então, they, eles ou elas, we, nós, certo? Então, já vimos as pessoas, teacher, mas cadê o tal do verbo to be? Então vamos ver agora, guys. Eu fiz alguns cards. Quando eu gravar o vídeo, se não ficar visível, eu vou colocar aqui na tela em algum lugar pra vocês. Mas enfim, vamos lá. Então, já vimos a primeira pessoa. Guys, vamos então para a forma afirmativa, ou seja, eu sou, eu estou, você é, você está, certo? Como a teacher disse pra vocês, primeira pessoa é I. Guys, para eu dizer eu sou, eu estou, nós temos I am. Digam com a teacher, I am. Mas, vamos lá. Língua inglesa, assim como a maioria das línguas,
A gente vai sempre ser direcionado, vai sempre caminhar para a lei do menor esforço. Diferente da língua portuguesa, a língua inglesa é extremamente ritmada. Ela não tem acentuação gráfica, a gente não tem acento circunflexo, acento agudo, mas a gente tem uma marcação rítmica na nossa pronúncia. E parte do que direciona a língua inglesa para essa pronúncia ritmada se dá pelo fato da gente poder juntar as pronúncias, da gente poder contrair as palavras uma com as outras o máximo que a gente puder. Então, a gente tem a versão expandida, assim, completa, I am, e a gente vai ver que isso aqui, guys, na nossa fala, no nosso dia a dia, isso aqui vai virar I'm. Digam com a teacher, I'm. E aí, um ponto muito importante. Teacher, eu estava lendo um texto e estava escrito assim. Como que eu devo fazer a minha leitura? Como que eu devo pronunciar isso? Guys, sejam sempre fiéis ao que vocês encontrarem no texto escrito. Se você está fazendo uma reprodução, se você está lendo alguma coisa e você encontrar assim, vocês pronunciem da forma estendida. Então, I am. Se vocês encontrarem o texto escrito assim, sejam fiéis ao que está escrito. I am. Teacher, tem diferença de significado? Não, não tem. Só pensem que sempre que a gente vê a coisa mais completinha, o texto extremamente direitinho, escrito, sem nada contraído, esse texto provavelmente é um texto mais formal. Ele não deve estar sendo direcionado, produzido para um ambiente descontraído, não deve ser uma conversa de amigos, deve ser alguma coisa mais séria. Pode ser um texto jornalístico, um texto sobre economia, política, um texto jurídico, né, sobre as leis. Não necessariamente, provavelmente ele não é um texto descontraído, certo? Então, se eu estou falando de forma mais popular, eu vou ter I'm. Se eu tenho essa versão aqui, eu digo I am, ok? Muda a minha pronúncia, não muda sentido, o sentido é o mesmo. Ambos significam eu sou, eu estou, certo? Bom, depois a nossa segunda pessoa, nós temos you are. Digam com a teacher, you are. Todo mundo, you are. Novamente, essa é a nossa versão completa. Temos também nossa versão contraída. Vira your. Nós temos your, ok? Your. Mesma regra. Você é, você está, vocês são, vocês estão. Você é, você está, vocês são, vocês estão. Teacher, diferença de significado? Não. Só mais informal, lei do menor esforço, your, ok? Depois nós vamos ter aqui terceira pessoa, que nós falamos, nós temos o he is. Então, ele é, ele está, he is vira his, ok? Nós temos he is vira his, ok? Depois nós temos lá, que a teacher já falou pra vocês, ela é, ela está, é o she is, vira she's. Então, she is vira she's, ok? Aqui, it is vira it's. It is its, ok? Os dois últimos nós temos, olha lá, they are vira their. Elas são, elas estão. E por último, we are vira we're. We are, we're, ok? Guys, pra gente finalizar esse vídeo, pra não ficar muito longo, e vai ser o que nós precisamos, pra cumprir esses exercícios que a teacher vai disponibilizar, também já conversamos sobre isso em sala, vamos relembrar. Tudo isso é a forma positiva, frases afirmativas. Então, eu sou, eu estou, I am, você é, você está, you are. Frases positivas, she is, it is, he is, e assim por diante. Teacher, e para negar? Eu não sou, eu não estou. Guys, a palavra not é o nosso marcador de frases negativas. Para a gente negar alguma coisa, a nossa frase precisa ter o not. E aí a gente vai ver que o not pode funcionar de duas formas. Eu tanto posso pegar a minha palavra not, vou tentar pôr aqui na edição, tá? Teacher não é muito boa com essas coisas. A gente tanto pode colocar o nosso not colado
junto, contraído. Olha lá as contrações, certo? A gente tanto pode contrair a palavra not com o verbo, ou seja, no caso do are contraído com not vai virar aren't, e no caso do is contraído com not vai virar isn't, ou eu posso deixar o not separado. Eu continuo contraindo o verbo com a pessoa, vou mostrar aqui direitinho pra vocês. Então, por exemplo, no caso do you fica you, minha primeira opção de contrair o not com o are vai ficar you aren't, ou eu posso deixar o meu not ali isoladinho e contrair ele e contrair o verbo com a pessoa. Então vai ficar you are not. Então eu vou ter you aren't ou you are not, ok? Teacher, qual que é a diferença? Guys, quando eu deixo o not separado, a minha frase fica mais forte, tá? Eu tenho as duas opções, não muda sentido. Deixar o not separado ou não do meu verbo, se eu deixo ele sozinho, se eu não contraio ele com o verbo, ele fica mais forte. Olha a diferença quando eu digo aren't e quando eu digo are not. O not sozinho, ele soa mais forte, tudo bem? Então, vamos ver aqui as nossas versões escritas. E prestem atenção numa coisa, guys, das nossas frases negativas. Quando eu tenho a minha negativa da primeira pessoa, quando eu tô falando sobre eu mesma, eu mesmo, eu tenho I'm not. E é o seguinte, guys, esta é a única situação que eu não consigo separar o verbo aqui, ó, o am, e juntar com not. Por questão de fica impronunciável, guys. Tentem falar am junto com not. Am not. Am. Não dá, né? Eu não tenho esse M aqui, ó, conseguindo conectar ele com N. A pronúncia fica impossível, porque a nossa pronúncia do M em inglês é am. Eu preciso concluir esse som, né? Eu preciso fechar aqui o am. Eu não consigo pronunciar ele junto com ele, não tem como. Então, esse é um dos fatores pelos quais essa é a única contração que eu tenho. Então, ou eu falo estendido da seguinte forma, deixa eu ver se eu anotei aqui. Não anotei, guys. Bom, ou eu digo a versão completa I am not, ou eu digo I'm not. Não dá pra fazer outra contração, tá? Essa é a única situação que eu tenho. Então, eu vou ter I'm not, ou seja, eu não sou, eu não estou, certo? Depois, a gente vai ter o you. O you, eu tenho, sim, duas opções de contração. Então, eu tenho aqui, ó, as negativas. Olha lá. You are not, ou you aren't. Olha só o que acontece, guys, quando eu contraio. Eu junto o are no not. Quem cai, quem desaparece aqui é a minha letra O, a letra O, ok? No lugar dela entra a apóstrofo e o T, tá? Então vai ficar aren't. E aí se lembrem, guys, isso aqui tanto pode ser você não está, vocês não estão, ok? Singular ou plural, certo? Digam com a teacher, vamos praticar a pronúncia mais uma vez. You aren't, you are not. You aren't, you are not. Parece até que a gente tá mais bravo quando a gente deixa o not isolado, né? Not. Fica mais rude. Pra mim, eu fico com a sensação que soa mais... A pessoa tá muito brava. Bom, negativa de he's not. Então, he is, aqui contraído. He's not e he isn't. He isn't. Eu, particularmente, acho que é mais fácil falar o isn't. Isn't, ok? De novo, o is contraiu com o not. Mais uma vez, quem cai é a letra O, entra apóstrofe no lugar e a pronúncia vira isn't, certo? Então, he's not, he isn't. Depois a gente vai ter o she. She's not, she isn't. She's not, she isn't, ok? She's not, she isn't. Temos o it's not, it isn't. It's not, it isn't, ok? Estamos acabando já, guys. Nossa, aqui a gente tem o they. They are not, they aren't. They are not, they aren't. E por último, nós temos we're not, we aren't. We're not, we aren't, ok? Negativa. Nós não somos, nós não estamos.
Guys, então, vimos aqui nossas formas positivas e as nossas formas negativas do verbo to be. Os exercícios que a teacher vai colocar, eles vão pedir para vocês fazerem frases positivas e negativas, vão ser exercícios que vão pedir para vocês preencherem com o verbo to be, com o respectivo verbo to be. São frases para vocês completarem sobre personal information, então my names, I am, a respeito de age, a respeito de idade. Não se esqueçam disso, guys. Quando a gente tá falando sobre idade, a gente nunca, em língua inglesa, a gente nunca fala I have, como a gente fala em português, né? Que a gente em português fala eu tenho tantos anos em inglês. Não, a gente não diz que a gente tem tantos anos. A gente diz que I am, you are, eu sou, eu estou, eu sou tantos anos, certo? Então, sobre idade, nunca digam I have, não é eu tenho, não tenho nada nesse caso, tá? O verbo ter aqui não existe para se referir à idade. Outra coisa, nós vamos ver também sobre feelings, né? Sobre sensações, sentimentos. Então, já vimos angry, thirst, que mais? Sleep, com sono, hungry, com fome, angry, bravo, enfim. O exercício vai falar sobre essas coisas também. Então, prestem atenção, são frases curtas. Guys, acho que de orientação é isso, certo? Vou subir para vocês, conforme combinamos, conforme eu expliquei aqui, um resumo dessa explicação que a teacher deu. Os exercícios vão pedir para que vocês cumpram tanto frases positivas quanto frases negativas. São cerca de 6 ou 7 exercícios. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me enviem. Para a nossa próxima aula, para o nosso próximo vídeo, eu vou subir falando para vocês sobre presente, tempo presente ainda, mas ao invés do verbo to be, a gente vai aprender como a gente fala todos os outros verbos. Então, comer, trabalhar, andar, estudar. Quem que ajuda a gente? Como é que a gente faz isso? Do e does, certo? Tempo presente, a gente segue para o próximo assunto, ok? Qualquer dúvida, me mandem mensagem. Tô com saudade de vocês. Espero que estejam aproveitando o tempo para brincar, estudar, enfim, certo? Um beijo, nos vemos.